Dando sequência aqui aos vídeos sobre fisiologia da reprodução, hoje a gente vai trabalhar com a fisiologia do florescimento, tá? E o primeiro questionamento, né, que a gente faz quando vai trabalhar com essa questão do florescimento é a pergunta do porquê produzir flores, né? Se nós temos, como vocês viram em Botânica 1, grupos diferentes de plantas que conseguem se reproduzir eficientemente e estão aí há milhões de anos no nosso planeta e não produzem flores, por que então produzir flores, né? Bom, isso é uma questão evolutiva interessante, porque se as flores, né, são, do ponto de vista biológico, muito caras para serem produzidas, porque elas vão custar elas são órgãos dreno, né? A flor em si, ela faz uma fotossíntese muito pequena, que não contribui nem para o sustento das próprias estruturas e células da própria flor, né? Porque ela tem, em geral, outros tipos de pigmentos que não a clorofila. Então, ela tem uma série de células e estruturas que depois vão se tornar um fruto e tal, mas que muitas vezes vão consumir muita energia da planta para serem produzidas, especialmente flores que vão possibilitar recompensas para os agentes polinizadores, como por exemplo néctar. Néctar é puro açúcar, então custa muito do ponto de vista biológico para ser sintetizado. As flores que liberam grandes quantidades de odores também são substâncias que vão ser sintetizadas pela planta e vão custar caro do ponto de vista fisiológico. Então, por que produzir flores? Bom, se essas flores são tão caras do ponto de vista fisiológico, mas elas não oferecessem uma vantagem efetiva para as plantas, aquelas plantas que desenvolveram flores, elas não estariam mais presentes no nosso planeta, elas teriam sido extintas, porque se é uma característica que não apresenta uma vantagem evolutiva, é muito difícil que ela se fixe numa população. E a gente sabe que hoje em dia as flores, as plantas com flores, que são as angiospermas, são as plantas que dominam o nosso planeta. Nós vivemos na era fanerogâmica, né, que é a era das plantas com flor. Então isso é sinal de que essas plantas são muito bem adaptadas e que produzir flores é vantajoso. Nós temos mais de 400 mil espécies até hoje catalogadas de plantas com flores. Qual é a vantagem, então, de produzir as flores? As flores tornaram o processo de polinização mais eficiente para as plantas. Principalmente quando nós estamos falando de flores que são polinizadas por animais, que atraem os animais e são polinizadas pelos animais. Isso porque a polinização guiada por um indivíduo, né, por um ser biológico, ela é mais específica do que aquela guiada pelo vento, né? Então, muitas vezes se desenvolvem relações extremamente complexas entre o polinizador, né, e durante o evento da polinização, desenvolve-se uma relação bastante complexa com os agentes polinizadores e que é de grande sucesso, porque permite com que o grão de pólen seja levado com efetividade de uma flor para outra, fecundando-a, e levado em grandes distâncias também por um agente polinizador que muitas vezes o vento não conseguiria possibilitar esse transporte. Também outra coisa importante que a polinização promovida pelo vento ela vai acontecer principalmente em lugares abertos, onde o vento consegue penetrar. Não seria possível estabelecer uma floresta grande, densa, como por exemplo uma Amazônia, na qual se desenvolve uma imensa diversidade biológica, se nós tivéssemos a polinização somente dependente do vento, porque o vento não consegue penetrar dentro da floresta, porque há um bloqueio que é formado pela aquela massa de plantas, né, de grande porte que faz com que o vento não penetre dentro das florestas. Então, os agentes polinizadores são absolutamente indispensáveis nesse caso. E é por isso que a produção de flores se tornou uma coisa extremamente vantajosa do ponto de vista evolutivo. Só que, obviamente, a gente tem que entender, quando está falando de fisiologia do florescimento, que existe uma relação entre a percepção, da planta com relação ao período do ano em que ocorre, né, em que se está passando, e o florescimento. E como é que a planta faz essa percepção? Como é que a planta sabe que é
inverno, que é verão, que é primavera, né? Nós sabemos, mas como é que a planta sabe isso? Como isso é percebido pela planta? Tá? As plantas elas acompanham o curso do desenvolvimento das estações, bem como o desenvolvimento como a duração do dia. Então a planta consegue perceber se os dias, se é dia, se é noite, e a planta consegue perceber sabendo se é dia ou se é noite, a planta consegue perceber se os dias estão mais longos ou se os dias estão mais curtos. Tá? Então a planta consegue fazer essa percepção. Tá? Mas como é que isso é percebido? Como que esses sinais são percebidos pela planta? E quais são os sinais ambientais que efetivamente vão estimular o florescimento? E como que a planta percebe isso? E como que esses sinais ambientais, que obviamente vão ser sinais provenientes do ambiente, são traduzidos para que eles promovam uma iniciação de processos associados à floração? Todas as perguntas que a gente pretende responder nessa aula. Tá? A transição, então a gente tem que pensar o seguinte: a planta vai formar um ramo novo, uma estrutura nova, tá? Tem uma gema para formar essa estrutura nova. Essa gema ela vai ter originalmente uma tendência a se tornar uma estrutura vegetativa. Então, sempre que se forma uma gema nova, né, nas regiões específicas para a formação de gemas no caule da planta, nos ramos da planta, a tendência é que essa gema vá formar um órgão, uma estrutura vegetativa. Então, sempre se forma primeiramente uma gema vegetativa. Essa gema ela pode ser transformada em uma gema reprodutiva, que aí vai levar à formação de um órgão reprodutivo, a formação das flores, tá? Ou da inflorescência. Então, inicialmente, toda gema vai ter um princípio como uma gema vegetativa. Algo no ambiente faz com que essa gema vegetativa seja modificada para uma gema reprodutiva e aí inicie a produção de uma flor ou de uma inflorescência. Tá? Qual vai ser o objetivo? Transformar o que antes produziria folhas, tá? E ramos em inflorescência e flores, com sépalas, pétalas, estames e carpelos, que, como eu já havia comentado com vocês, sépalas, pétalas, estames e carpelos nada mais são do que folhas modificadas. Esse fenômeno que leva à modificação de um meristema vegetativo em um meristema reprodutivo, que vai, em última análise, produzir flores, é chamado de evocação floral. Então, quais são os fenômenos que estão ligados a esse processo de evocação floral? Tá? Então, aqui, inicialmente, nós vamos ter, como toda planta vai formar sempre que se forma uma gema nova, ela vai formar uma estrutura vegetativa. No caso aqui da Arabidopsis thaliana, que é o modelo de planta que é estudado para a gente entender a genética dos vegetais, tá? Essa planta ela vai ter aqui ativado o meristema vegetativo, tá? Meristema de crescimento de parte aérea, como está aqui na sigla em inglês, e esse meristema ele está ativo e está formando novas folhas. Algo vai fazer com que esse meristema seja transformado posteriormente em um meristema floral. E aí vai haver a evocação da formação de inflorescências e da formação de flores. Tá? Então, algo faz com que essa planta passe do desenvolvimento vegetativo para o desenvolvimento reprodutivo. Sinais ambientais é o que nós vamos ver hoje. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia como é que é em Arabidopsis thaliana, nós temos aqui o meristema vegetativo com as suas múltiplas camadas, que vão dar origem aqui, no caso, um primórdio foliar, aparecendo aqui ao lado. Ó. E se há algum tipo de sinal ambiental, ou não apenas um ambiental, como a gente vai ver daqui a pouco, promove a transformação desse meristema em um meristema reprodutivo, onde nós vamos ter, ao invés do meristema vegetativo, um meristema para uma inflorescência. E aqui, ao invés de termos primórdios de folhas, teremos primórdios de flores. Tá? E aqui, só para a gente ver a imagem em microscopia, ó, o ápice de um meristema que é vegetativo, aqui aquelas partes com as camadas, os primórdios foliares aqui dentro, e aqui ó, o ápice quando ele é um ápice reprodutivo, tá? O ápice que vai dar flores. Aqui dentro ó, os primórdios já de flores se formando dentro de um botão, aqui mais um primórdio de flores se formando dentro de um botão, e aqui um maior já mais bem desenvolvido. Ó. Isso aqui formando uma inflorescência, tá? A transição de um para o outro. Tá?
Em Arabidopsis thaliana, que é o que a gente vai falar sobre ela, mas qual que é a importância? Porque ela é um modelo para estudos genéticos, por isso que a gente fala muito sobre ela quando está trabalhando com genes, tá? Ela é um modelo muito importante. Quando a gente percebe que a Arabidopsis thaliana, ela tem uma florzinha completa, tá? Onde ela tem sépalas bem por fora, as pétalas mais internas, estames, e ela vai ter aqui a parte feminina, tá? De acordo com o modelo que se entendeu do processo de florescimento, as estruturas florais, elas são feitas por um sistema de modelo combinatório, tá? Onde vai ter grupos de genes que vão dar origem às sépalas, às pétalas, assim por diante. Só que nós temos basicamente alguns grupos de genes que vão dar origem aos verticilos que formam essa flor. Então, a formação, por exemplo, de um determinado verticilo vai se dar pela ação combinada de dois grupos de genes diferentes, tá? É por isso que a gente chama isso de modelo combinatório. Então, vamos supor, para formar as pétalas, eu preciso da combinação de dois genes atuando. Se apenas um gene desses estiver atuando, não forma a pétala e forma só a sépala, tá? É um exemplo que eu estou dando e nós vamos ver isso agora em mais detalhes. Ó, então aqui, quando a gente tem, por exemplo, as estruturas florais, a gente tem os chamados campos, né, de ação desses genes combinatórios. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui no campo 1, a combinação de um grupo de genes externo, que vai dar origem às sépalas, e um grupo de genes mais internos, né, que vai dar origem às pétalas. A ação combinada desses genes é que vai dar origem a um verticilo ou ao outro, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em detalhes sobre essa questão dos genes, para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Nós temos basicamente três classes de genes envolvidas no desenvolvimento floral. Os genes que são chamados de genes de identidade do meristema. Esses genes vão ser responsáveis por fazerem a codificação de fatores de transcrição que vão ser necessários para expressarem os genes de identidade. Tá? Então, são eles que vão regular a expressão desses genes de identidade lá do órgão floral, tá? Então, inicialmente formam-se esses genes de identidade do meristema, que vai dar àquele meristema a identidade dele ser um meristema reprodutivo. Os genes de identidade de órgão, eles vão controlar diretamente a identidade de qual órgão vai se formar ali. Então, é uma pétala, é uma sépala, é um estame, então ele vai dar a identidade para o órgão, então já é mais específico. E os chamados genes cadastrais, eles vão atuar como reguladores espaciais dos genes de identidade de órgão, determinando o limite onde ele vai ocorrer a expressão desse gene. Então, estas células aqui, daqui até aqui, nestas células nós vamos expressar os genes para a identidade de sépala. Então, vai se formar a sépala com o formato específico da sépala daquela planta. Mais para frente, vamos desligar esses genes para a formação de sépala. Os genes cadastrais vão desligar os genes de identidade de sépala e vão ligar os genes de identidade de pétala. Então, daqui para frente vai ser pétala. E assim por diante, tá? Não vou entrar em grandes detalhes a respeito dessa questão de genes, porque isso aí é para quem estuda mais a questão do florescimento em si. Pode parecer que é muito teórico, mas existem muitos engenheiros agrônomos que estão trabalhando com essa questão de compreender o florescimento, a fisiologia do florescimento e a genética do florescimento, que não são completamente esclarecidas até o dia de hoje, tá? Para entender quais que são os fatores que induzem a floração nos diferentes tipos de planta, principalmente em plantas de interesse agronômico, tá? Para promover, por exemplo, processos de formação de flores nessa planta, fazendo com que, por exemplo, não haja tanta formação de áreas de vegetativas, né? Que, por exemplo, uma frutífera perene, por exemplo, não perca tanta energia formando muitas gemas vegetativas e forme bastante gemas reprodutivas, para ter um balanço entre quantidade de folha necessária para alimentar bastante produção de folhas, de flores e frutos, sem com que haja um excesso de flores e muito poucos frutos sendo formados. Tá? Então, esses entendimentos desses processos são fundamentais para que haja um ganho em produtividade para as culturas. Tá? Principalmente aquelas culturas onde há esse problema no equilíbrio entre o quanto que se forma de parte vegetativa com relação ao que se forma de parte reprodutiva. Tá? Esses diferentes genes aqui, eles combinados
vão formar os diferentes tipos de peças florais. Isso aqui é estudado muito evidentemente em Arabidopsis. Aqui, por exemplo, pessoal, para dizer como é que se entendeu a regulação desses genes, tá? Nós temos um estudo feito com Arabidopsis, onde nós temos aqui o primeiro tipo selvagem, que tem sépalas por fora, pétalas um pouco mais internas, depois os estames e bem no meio o órgão feminino. Quando há uma mutação para um grupo desses genes que nós estamos trabalhando, que vão participar da formação da flor, a gente pode observar que alguns genes, como por exemplo esse primeiro mutante aqui, a gente vai ter formação de carpelos, estames, carpelos e estames. Tá? Formam-se só as estruturas reprodutivas, não formam-se sépalas e nem pétalas. Nesse outro tipo mutante aqui nós encontramos sépalas e carpelos. Não formam-se nem pétalas e não formam-se também estames. E nesse último tipo aqui, mutante, nós vamos encontrar a formação de sépalas e pétalas, mas não se formam as estruturas reprodutivas. Esses estudos com esses mutantes puderam nos fazer os pesquisadores concluírem que, para a formação de cada um dos grupos de estruturas que formam as peças da flor, nós vamos ter a ação combinatória de genes diferentes. Então, para formar as sépalas, por exemplo, nós temos o gene A, no caso aqui o apétala 2, a expressão dele promove a formação de sépalas. Mas quando a gente combina o gene apétala 2 com o gene apétala 3, nós formamos pétalas. Quando nós combinamos o gene apétala 3 com o gene agamos, nós formamos estames, mas a ação do gene agamos sozinho forma carpelos. Então, este é o modelo que é dado como o combinatório. Por isso que quando vocês silenciam um desses genes aqui, vocês vão encontrar a ausência de um ou de mais de um verticilo, não apenas um. Então, assim, ó, não é um gene para cada verticilo, mas sim existe a ação combinatória de genes diferentes para a formação das peças que compõem a flor, ok? Bom, e o que são esses processos de evocação floral? São tanto sinais externos quanto sinais internos. E um dos sinais internos é a questão da juvenilidade de uma espécie, tá? Espécies diferentes vão adquirir maturidade sexual com diferentes idades, tá? Isso acontece não apenas para os animais, mas também para as plantas, tá? E um indicativo disso vai ser a questão da idade. No caso de algumas plantas vai ser também a questão do tamanho, né? Não basta ter uma determinada idade, mas também precisa ter um determinado tamanho para que essa troca do estado juvenil para o estado reprodutivo aconteça. E isso vai ser controlado como um fator interno. Obviamente que o tamanho que a planta atinge está ligado a fatores externos também. O quanto de nutrientes essa planta tem, quanto de água essa planta consegue, quanto de fotossíntese essa planta processa, né? Então a gente tem essas questões que são totalmente ligadas ao ambiente. Mas a idade da planta é uma questão completamente interna, né? Independente de como o ambiente se situa, a planta ela vai desenvolver a idade dela ao longo desse processo, independente de qualquer condição ambiental. Tá? E aí nós temos que plantas distintas vão ter prazos muito diferentes para sair da fase juvenil e passarem para a fase reprodutiva, né? Algumas plantas, como o caso da rosa coral, a rosa híbrida coral, leva apenas em torno de 20 a 30 dias, um mês no máximo, para sair da fase reprodutiva, da fase vegetativa, juvenil, para a fase potencialmente reprodutiva, né? A videira, em torno de um ano, né? As espécies de maçã podem levar de 4 a 9 anos até para entrarem nos estágios reprodutivos, citros em torno de 5 a 8, até nós temos espécies que levam muito mais tempo, como o caso do carvalho inglês, de 25 a 30 anos, e o freixo europeu, que é de 30 a 40 anos. Outras espécies, né, como por exemplo o bambu japonês, levam 80 anos para chegar a produzirem a sua primeira florada. Tá? Então, e outras espécies até mais tempo, como a gente tem até um ditado que diz que quem planta tâmaras não colherá tâmaras, porque as tamareiras levam mais de 100 anos para saírem do estado juvenil e passarem para o estado reprodutivo. Tá? Então, algumas espécies, né, algumas culturas importantes também aqui com esses dados. Maçã, né, as espécies que nós temos de maçã aqui no nosso estado levam de 5 a 10 anos, dependendo da macieira. Tá? Citros de 5 a 13, manga de 6 a 7.
ameixa, pera, mais ou menos todas ali, né, umas um pouco mais precoces, outras menos, mas em torno de, dentro de um período de uma década no máximo para essas culturas. Claro, pessoal, isso aqui que nós estamos falando de plantas estabelecidas a partir de sementes, né? Nós não estamos falando de enxertos, tá? Que fique bem claro. E aí, o que vai regular essa transformação da fase juvenil para a fase adulta, tá? Nós vamos ter a regulação acontecendo por um processo autônomo, que é a chamada então regulação autônoma, onde a floração vai acontecer por regulação de fatores internos e não vai depender de estímulos ambientais. Então a planta chegou em uma determinada idade, ela passa a produzir flores independente das condições ambientais onde ela se situa. Ela não precisa de um gatilho ambiental para isso acontecer. No caso da regulação que é chamada de obrigatória qualitativa, a planta precisa de uma exigência, tá, de um sinal ambiental correto. Então, ela pode estar com uma determinada idade, não interessa, ela vai necessitar que uma determinada condição ambiental ocorra para que ela responda e floresça. Se essa condição não estiver atendida, essa planta não floresce de jeito nenhum. E a regulação facultativa ou quantitativa, ela já é promovida por uma questão de presença de sinais ambientais, mas que também pode se dar na ausência desses sinais ambientais. Ela é diferente da obrigatória. Na obrigatória, se tiver os sinais ambientais, floresce, se eles não estiverem presentes, não vai florescer nunca. Na regulação facultativa, ela vai ter o florescimento promovido por esses sinais ambientais, mas se esses sinais ambientais não ocorrerem, pode ser que depois de um tempo se ative um processo autônomo. Tá? E qual que é essa questão da evolução desses sistemas internos de controle? Por que eles têm importância para o florescimento na planta? Tá? Eles vão fazer com que a planta passe a florescer em um período favorável para que ela possa obter o máximo sucesso reprodutivo. Tá? Então, a planta ela não vai florescer, não vai ter a chance de florescer, porque ela vai passar a entender os ciclos do ambiente e ela vai passar a compreender as questões dos sinais ambientais para ela perceber qual que é a época mais favorável para a indução do seu processo de reprodução. Isso geralmente vai estar associado com, por exemplo, fazer a abertura das flores na época em que os agentes polinizadores estiverem mais ativos, obviamente, né? Porque se ela depende de um agente polinizador, que é um animal, por exemplo, e esse animal, por exemplo, é um inseto, é óbvio que essa planta vai precisar abrir as suas flores e iniciar o seu processo reprodutivo para que ele coincida com as estações mais quentes, onde esses insetos estão ativos. Se ela depende de um outro tipo de animal, que não é um animal muito sazonal, né, como o caso dos insetos, mas pode ser, por exemplo, um morcego ou um pássaro, essa planta ela vai poder utilizar um outro tipo de sinal para poder fazer o seu florescimento. Tá? Mas a ideia é que ela esteja sincronizada com o período de maior potencialidade de sucesso reprodutivo. Tá? Aí, o meristema apical ele vai passar por 3 fases distintas de desenvolvimento. Na fase de juvenilidade da planta, ela não tem nenhuma capacidade de florescer. Eu posso dar todos os sinais ambientais para essa planta florescer e ela não floresce porque ela é uma planta jovem. Ela não tem capacidade genética para a reprodução. Na fase adulta vegetativa, a planta se torna competente para formar as estruturas reprodutivas. Mas isso não quer dizer que ela vá formar as estruturas reprodutivas. Ela apenas tem a capacidade de fazê-las. Na fase adulta reprodutiva, a planta se torna determinada para florescer. Ou seja, nesse momento, a planta irá florescer, tá? Porque ela recebeu muito provavelmente os estímulos necessários ou chegou no ponto de ativação dos seus genes para isso. Então, nesse momento, a planta vai passar a florescer, tá? Então, existe uma diferença entre o adulto vegetativo para o adulto reprodutivo. No vegetativo, ela tem a capacidade de se tornar um indivíduo que vai se reproduzir. Na adulta reprodutiva, ela irá se reproduzir. Tá? Então, existe uma coisa diferente entre o potencial e o efetivo. Tá? Essa mudança de um estágio para o outro pode ser dada por um sinal específico de desenvolvimento próprio da planta, tá? Então, uma regulação autônoma, ou então por um sinal ambiental. E aí pode ser obrigatório, o sinal ambiental tem que acontecer, ou facultativo, ele pode ou não pode acontecer. Tá?
E aí a passagem geralmente da fase juvenil para a fase vegetativa adulta, ela geralmente vai envolver modificações nas características vegetativas da planta, tá? E aí pode envolver o quê? Por exemplo, questão de a folha vai mudar de formato. Então a folha adulta, ela vai ser da planta adulta reprodutiva, da adulta vegetativa, vai ser diferente da folha da fase juvenil. Tá? Então pode aparecer, por exemplo, uma mudança de folha, uma mudança de orientação das folhas, podem surgir espinhos, por exemplo, na fase adulta, que na fase juvenil não ocorriam, e assim por diante, tá? E aí, essa passagem da fase juvenil para a fase adulta vegetativa, ela é gradual. Então, aos poucos, a planta vai saindo da fase juvenil e se tornando um adulto, que aí vai ter a capacidade de se reproduzir. Então, não é de uma hora para outra, isso tem uma passagem de desenvolvimento que leva a esse processo acontecer. Agora, a passagem da fase adulta vegetativa para a fase adulta reprodutiva é abrupta. Então, a planta está criando as suas folhas novas, desenvolvendo, criando aquele aspecto de uma planta adulta vegetativa ao longo de algumas estações de crescimento. Enquanto no momento em que ela vai efetivamente se reproduzir, é abrupto. De repente, em um belo ano, ela simplesmente lança flores e ela vai florescer. Tá? De repente, de forma abrupta. Então, só para mostrar para vocês um exemplo bem extremo de mudanças morfológicas que ocorrem em plantas da fase juvenil para a fase adulta. É o exemplo da acácia heterófila, tá? Já recebe esse nome de heterófila porque apresenta folhas, filo-folhas, diferentes na fase adulta e na fase juvenil. Na fase juvenil ela tem uma folha bicomposta, tá? Uma folha então do tipo bicomposta, pennada bicomposta. Aí, na fase adulta, ela vai apresentar um filódio, que é, na verdade, um pecíolo super desenvolvido aqui, que vai substituir a folha. Só que, de uma fase para outra, gente, não vai acontecer isso aqui, ó. Ah, hoje está dando essas folhas aqui, amanhã ela simplesmente começa a passar a dar esse tipo de folha. Não, a passagem é gradual. As folhas novas quando ela começa a entrar na fase adulta vegetativa, sair da fase juvenil, ela começa a produzir folhas que vão ter os pecíolos aumentados e a parte de folha efetivamente reduzida aos poucos, até chegar nessa fase aqui onde ela está praticamente só o filódio e depois onde ela apresenta-se só como filódio, tá? Então, quando a gente enxergar essa planta aqui, a gente vai enxergar ela com, na base dela, folhas desse tipo aqui e na parte mais apical dela, folhas totalmente diferentes, como essas aqui. E isso não acontece somente para a acácia heterófila, ocorre para outros tipos de acácia. Aqui já mostrando a imagem para vocês verem, ó, em acácia confusa, aqui, ó, as folhas da fase vegetativa, da fase juvenil, ó, fase juvenil 1 e 2, para as fases de transformação de um tipo para o outro, ó. Aqui nós já encontramos os filódios começando a aparecer aqui na base, então a folha ela não é mais desse tipo aqui, ela passa a ter uma diferenciação. Depois nós já temos aqui praticamente um final de fase juvenil, onde o filódio já está se desenvolvendo bastante, a folha fica bastante reduzida e aqui, por fim, o filódio completo da fase adulta. Tá? Outro tipo de planta onde nós encontramos diferença muito grande da folha juvenil para a folha adulta é o eucaliptus, tá? Eucaliptus globulus. Olha aqui a folha globosa, bastante ovada, que nós encontramos na fase juvenil, em comparação com a folha lanceolada, bastante linear da fase adulta. Outro exemplo também é aqui já um pouquinho mais, não questão de formato de folha, mas a filotaxia em si. A filotaxia da Hedera helix, que é dística quando a planta é juvenil e que começa a ser oposta, cruzada, quando a planta está na fase adulta. E aqui depois o Quercus acutifolium, que é um tipo de carvalho, que vai ter na sua fase juvenil uma folha mais larga, né? E na fase adulta ele vai ter a folha bem pontuda aqui, ó, no ápice, fazendo essa característica justamente do acutifólio, que é folha pontuda seria, né? Aqui para vocês terem uma ideia que interessante que fica quando a gente observa, ó, quando a planta é juvenil, como são as folhas aqui embaixo, ó,
e o aspecto da planta já depois que ela entra na fase adulta. É óbvio que essa parte aqui, juvenil, continua existindo aqui embaixo, né? Ela não se destaca da planta e cai. Mas aí a gente vai observar que a planta passou pela transição da fase juvenil para a fase adulta, tá? A mesma coisa acontece aqui com o eucaliptus. Bom, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, da diferença dessa questão da competência para o determinado, nós vamos ter um processo ocorrendo, tá? Quando a planta se torna competente, tá? A gente acabou de ouvir que ela é na fase, quando ela passa da fase juvenil para a fase adulta vegetativa, ela se torna competente para poder se reproduzir. Nesse caso, a planta se torna competente porque ela se torna capaz de responder, tá? De uma determinada maneira quando são dados os sinais de desenvolvimento apropriados. Então, o ambiente ou até mesmo sinais internos dela, quando esses sinais são dados, a planta se torna capaz de responder a esses sinais. Aí ocorre o fenômeno de indução, que pode ser, por exemplo, por uma questão de avaliação de duração do dia. Tá? Isso pode ser um fenômeno indutivo. Nesse caso aqui, a planta se torna determinada. Tá? Aí ela se torna capaz de seguir um programa de desenvolvimento determinado para o florescimento, mesmo quando eu retirar essa planta, essa parte da planta e mover ela da posição normal dela na planta e colocar ela em outro lugar. Por quê? Algo está engatilhado ali. Então ela vai fazer o seu sistema de desenvolvimento da parte reprodutiva. Tá? Então ela está determinada a fazer aquilo. E aí pode ter um sinal, que aí a gente não sabe, pode ser, se acredita que possa ser algum tipo de hormônio, que vai fazer com que essa planta finalmente expresse, que aí ela vai formar, né, esses genes que formam o meristema reprodutivo, eles vão ser expressados e a planta vai passar pelo processo de morfogênese, onde o que era para ser um meristema vegetativo vai se tornar um meristema reprodutivo, o que era para ser folha vai ser flor. Novamente aqui agora, né, então, competência. A planta passa a... Então, ela primeiro está crescendo vegetativamente, ela é juvenil e aí ela passa a ser competente. Ela vai responder quando houverem os sinais apropriados. Aí ocorre o processo de indução que torna ela determinada. Nesse caso aqui, o programa genético para fazer com que essa planta se torne para o estado reprodutivo, ele se torna irreversível. Nada que eu faça para a planta vai fazer com que aquela gema nova que está se desenvolvendo seja novamente uma gema vegetativa. Ela, quando houver o sinal correto, ela vai se tornar obrigatoriamente uma gema reprodutiva. E aí, por fim, nutrientes, hormônios, o que for, que vai ser a sinalização externa do ambiente, vai dar para a planta a questão de expressar os genes finalmente. E aí aquele meristema que já está determinado a formar um meristema reprodutivo, ele vai efetivamente formar as estruturas florais. Tá? E agora, quais que são esses sinais que podem levar a essa tal dessa evocação floral? Fatores externos, fatores internos, tá? Principalmente para fatores externos, fotoperíodo e temperatura, que estão intimamente associados à questão da mudança das estações. O que a gente percebe quando muda a estação? A temperatura sobe ou desce, o dia fica mais curto ou fica mais longo. Então aí eu sei que eu estou nas estações de outono e inverno, eu sei que eu estou nas estações de primavera ou verão. Tá? E os fatores endógenos, que são ritmo circadiano e hormônios. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é que essa questão da fisiologia do crescimento ela vai estar muito ligada a essa questão de fatores externos, né, como comprimento do dia e temperatura. Isso vai estar muito acentuado, principalmente dependendo do tipo de ambiente onde eu vou ter a minha planta se desenvolvendo. Quanto mais próximo do Equador, mais eu tenho horas do dia similares, né, para dia e noite. 12 horas dia, 12 horas noite. Agora, se eu tenho, né, quanto maior a minha latitude, eu vou ter mais diferença na quantidade de horas do dia para a noite, dependendo da estação. Vou ter dias muito curtos no verão, no inverno e dias muito longos no verão. Tá? Então isso aí vai variar. Então, por exemplo, se eu estou analisando aqui Manaus, por exemplo, aqui do nosso país, para Porto Alegre, onde em Manaus eu tenho 3 graus de latitude e em Porto Alegre já tem 30, e aqui eu vou ter 32, por exemplo, em Pelotas, né, Bagé, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diferença bem grande da quantidade de horas de dia para noite, dependendo da estação, o que não vai acontecer próximo do Equador. Tá? Então isso é uma questão importante. Né?
A outra questão é a do chamado ritmo circadiano. Tá? As plantas, quando elas vão recebendo uma quantidade de luz específica ao longo do ano, de um dia para o outro, tá em tantas horas de sol, tantas horas de sombra, tantas horas de sol, tantas horas de escuro, ao longo de vários dias, a planta compreende aquilo ali como um ritmo da natureza. Então ela tem 12 horas de sol, 12 horas de escuro, 12 horas de sol, 12 horas de escuro. A planta assume o ritmo de acordo com o ambiente. Quando nós tiramos essa planta desse ambiente, onde ela tem essa resposta, e, por exemplo, colocamos essa planta num escuro permanente, o que a gente observa é que a planta continua tendo o mesmo padrão de resposta depois, por exemplo, se eram 12 horas de luz e 12 horas de sombra, eu coloquei 12 horas de luz e depois deixei a planta em escuro permanente. Depois que passarem as 12 horas de escuro, a planta vai começar a se comportar como se ela estivesse recebendo luz, entrando no período de 12 horas de luz, mesmo estando no escuro. Depois passam 12 horas, ela volta a se comportar como se estivesse no escuro, mais 12 horas ela volta a se comportar como se estivesse na luz. E isso se dá durante um determinado tempo. Isso é o que nós chamamos de ritmo circadiano. A planta ela não está mais tendo o sinal ambiental, mas ela continua se comportando como se estivesse, porque o corpo dela já está adaptado àquele ritmo que está acontecendo ao longo do período do dia dela. Tá? Então, depois de passado um tempo, o que vai acontecer? Esse ritmo circadiano vai começar a se bagunçar e vai se dissolver e a planta vai passar a se comportar como se ela estivesse exclusivamente no escuro. Tá? Um outro fenômeno interessante é o jet lag, que se eu estiver aqui mantendo essa planta no escuro e ela passar a seguir aquele mesmo padrão que ela tinha pelo ritmo circadiano, mas lá no meio, no período que era para corresponder ao período da noite, bem marcado, onde seriam as 12 horas de escuro, eu inicio um período de luz, a planta vai mudar o período dela de resposta. Então, assim, ela tá era no período de 12 horas de escuro. Na segunda hora de escuro, eu inicio um período de luminosidade, a planta vai passar a compreender aquele período ali como o novo período de luminosidade dela e vai passar a viver num novo ciclo de 12 em 12 horas, estabelecido com o início dessa fase luminosa nova. Isso é o que a gente chama de jet lag, tá? Porque ele não acontece logo em seguida, ele vai acontecer depois de um tempinho. Então vai ter aquele delay para que isso se ajuste. Este é o jet lag, tá? Bom, e aí o que isso tem de prático para a gente? Que nós vamos ter plantas de dia curto e plantas de dia longo, tá? Para quem trabalha principalmente com plantas que são de interesse para a floricultura, né, a produção de flores, é muito importante entender esses conceitos de dias curtos e dias longos, tá? As plantas de dia curto vão ser plantas que vão florescer, tá? Vai ter sempre uma coisa que é importante a gente salientar, que é o seguinte, tá? Que eu preciso dizer para vocês. Existe um número de horas de luz ou de escuro, tá? Que vai ser o crítico, tá? Então eu tenho um determinado x de horas que vai ser o crítico. Vamos supor 12 horas. Tá? 12 horas é o número de horas crítico para uma determinada espécie, tá? Então, não, vamos botar, por exemplo, de 8 horas, melhor no caso aqui, porque fica 8 e 16, fica mais fácil de entender. Então, 8 horas é o período crítico, tá? Para uma determinada espécie. Então, uma espécie de dia curto vai ser aquela espécie que vai florescer quando, se for 8 horas o período crítico para ela, então, e ela é de dia curto, então ela vai florescer quando eu fornecer para ela luz num período que seja de 8 horas de luz para baixo, dia curto. Nesse caso, ela vai florescer. Se eu oferecer mais de 8 horas, ela segue no crescimento vegetativo. Agora, quando eu tenho uma planta de dia longo, e essa planta também tem como número de horas críticas 8 horas, essa planta ela vai florescer apenas quando eu oferecer de 8 horas de luz para mais, nunca para menos. Aí ela é uma planta de dia longo. Tá? Então, se o ponto crítico dela é 8, mas é 8 para cima, eu posso oferecer 8, ela vai florescer.
Se eu oferecer 8,5, se eu oferecer 9, 10, se eu oferecer 24 horas de luz, ela vai florescer. Tá? Então, é o valor crítico que é o importante para a gente. Só que é interessante a respeito disso que geralmente as plantas elas vão perceber o período de duração do dia não pela quantidade de horas de luz que a planta recebe, mas sim pela quantidade de horas de escuro. Tá? E isso foi determinado com uns experimentos bastante simples. Tá? Aqui, quando foram selecionadas plantas de dia curto, se fizeram experimentos com essas plantas de dia curto, onde o valor crítico era, por exemplo, aqui, ó, bem na metade, ó. Então, 12. Tá? Então, aqui a gente está observando aqui, ó, metade para cá, metade para lá, tá bem no meio. Então, 12 horas era o valor crítico para essas plantas. Quando essas plantas de dia curto tiveram ofertadas mais de 12 horas de luz para ela, né? Então passou de mais da metade aqui, e elas são plantas de dia curto, então ela seguiu vegetativo, não deu flor. Quando essa planta teve, por exemplo, 8 horas de luz ofertada para ela, então abaixo do valor limite dela e ela sendo uma planta de dia curto, ela produziu flores. Agora, quando essa planta aqui teve ofertada para ela as mesmas 8 horas que no exemplo inicial aqui, tá? E ela é uma planta de dia curto, e a gente ofertou no meio do período noturno para ela um flash de luz, um simples flash de segundos de luz, milissegundos de luz, tá? Essa planta não floresceu. Por quê? Os pigmentos responsáveis por capturarem essa luz e perceberem essa luz no ambiente foram excitados por esse flash de luz muito curto, e isso interrompeu as horas de escuro que a planta tinha necessidade de ter, tá? Que seria de 12 para mais. Como ela teve menos do que isso, porque quando acontece isso aqui, gente, ó, interrompe aqui, zera o cronômetro. E aí a planta simplesmente percebeu como uma interrupção do período escuro e não floresceu. Aqui, o contrário para as plantas de dia longo. Quando eu tive mais de 12 horas ofertadas, sendo o valor crítico as mesmas 12 horas, eu ofereci 14 horas de luz para ela, floresceu. Quando eu ofereci 8, não floresceu. Mas quando eu ofereci 8 e promovi uma quebra do valor das horas contínuas de noite, oferecendo alguma hora de luz aqui para ela, ou 2 horas de luz aqui para ela, no somatório total, ela entendeu que ela teve uma noite mais curta do que 12 horas. Então, ela floresce também. Aqui é um pouco mais complicado, tá? Aqui é mais detalhe. Né? É a questão de como funcionam os pigmentos específicos para a regulação da questão do dia e da noite, que são os chamados fitocromos, tá? Para quem quiser maiores, eu não vou abordar isso aqui porque é mais detalhado. Para quem quiser mais detalhes, né, e se interessou pelo tema, pode me procurar que eu faça um atendimento específico para explicar essa parte das regulações do fitocromo e da ação do vermelho e do vermelho distante nessa promoção ou inibição do florescimento para plantas de dia longo ou de dia curto, tá? No geral aqui, basta a gente entender como é que funciona a questão do dia longo ou do dia curto, tá bom? Bom, outras questões que também podem promover o processo de desenvolvimento da planta, né, da fase juvenil para a fase reprodutiva, e que foi descoberto em Arabidopsis thaliana, mais uma vez ela, tá? É o processo, por exemplo, de vernalização. É uma outra questão ambiental que aí já entra a questão da temperatura e não a duração do dia, tá? Vernalização é o processo de passar por um período de frio, tá? Pode ser, aí depende, determinada planta vai interpretar frio como uma coisa diferente, tá? Por exemplo, para que plantas de frutíferas temperadas promovam processo de formação, né, de frutos, né? Então que os meristemas vegetativos sejam transformados em meristemas reprodutivos e ocorra a formação efetiva de frutos, é considerada a temperatura crítica de 7,4 graus. No caso da Arabidopsis thaliana, que é uma planta de um clima mais frio e tal, é considerada a temperatura de 4 graus para baixo. Tá? Então esse é o processo de vernalização. Então no caso dessa espécie, Arabidopsis thaliana,
ela, para poder passar do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo, ela precisa passar pelo processo de vernalização, onde ela vai ter que passar por algum período de tempo, né, vários dias, né, por uma temperatura baixa constante. Isso vai fazer com que a planta floresça. Por que isso acontece? Porque a planta vai estar programada para florescer nas estações mais quentes, que é onde os polinizadores vão estar mais ativos. Como a ideia de passar por um período longo de temperaturas baixas é exatamente aquilo que acontece no inverno, essa planta, ela, ao passar por esse período longo de horas de frio, é como se ela compreendesse que ela passou pelo inverno. Isso é o sinal para que ela possa, ao momento em que essas temperaturas começam a subir, que ela entenda que ela já passou pelo inverno e que agora ela está entrando nas estações mais quentes, que são justamente as estações onde o agente polinizador vai estar mais ativo. Aí ela vai florescer. Tá? Porque senão ela vai acabar florescendo na estação errada. Então ela primeiro precisa ter a ideia de que ela passou pelo inverno, para ter certeza de que ela não vai florescer no meio do inverno. Passado esse período longo de bastante horas de frio, ela vai começar a florescer quando a temperatura subir. Tá? E justamente o que esse frio vai fazer, gente? O frio vai inibir a ação de um gene chamado FLC, que é o gene do locus floral. C. Esse gene, ele atua inibindo os genes que dão início à formação das estruturas reprodutivas. Tá? Os primeiros genes que vão agir formando os meristemas reprodutivos, eles são inibidos por esse gene FLC. Quando a gente tem o processo de vernalização, esse frio silencia esse gene FLC. E aí faz com que os outros genes sejam ativados e inicie o processo de reprodução da planta. Tá? Claro que isso só vai acontecer quando ocorrerem os estímulos para florescimento. O processo de vernalização remove o impedimento do processo de passar da fase juvenil para a fase reprodutiva. Tá? Então a planta se torna competente e depois determinada, mas ela só vai expressar e começar a formar as estruturas reprodutivas se os sinais ambientais forem para isso. Então ela vai ter que ter a vernalização para sair da fase juvenil e ir para a fase adulta, mas ela tem que ter sinais ambientais de calor, por exemplo, e dias longos, para que ela possa efetivamente lançar as estruturas reprodutivas. Tá? Então existe uma diferença de uma coisa para outra. É importante deixar bem claro isso, que vocês entendam isso. Tá? E quais que são esses elementos que vão efetivamente, né, do ponto de vista interno, regular esse processo? Bom, acredita-se que exista muita participação de hormônios. Né? Até hoje sabe-se que as auxinas e as gibberelinas estão ligadas a esse processo da fisiologia do florescimento, mas não explicam essa fisiologia, essa indução do processo de formação das estruturas reprodutivas como um todo. Tá? Há muito tempo, já faz mais de século, que se acredita que fisiologistas, que na época nem se chamavam ainda fisiologistas de plantas, eram botânicos, acreditavam que existia um hormônio envolvido no processo de formação de flores. Tá? Uma substância que era produzida pela planta e que acabava levando à formação das flores. E a essa substância misteriosa, né, que ninguém sabia né, da existência dela, deram o nome de florígeno. Era uma substância hipotética. Ninguém sabia, os estudiosos da época diziam, bom, deve ter algo que a planta transporta de um lado para o outro e que vai fazer com que as flores apareçam aqui eventualmente quando for a época. Tá? E aí isso se deu o nome de florígeno. Por muito tempo se acreditou que isso realmente acontecia. Depois de iniciarem as pesquisas, começarem a se descobrir os hormônios vegetais e nunca se encontrar um hormônio específico envolvido no processo de florescimento, se abriu mão dessa questão do florígeno e disse que isso era uma coisa inventada, que não existia evidência empírica de que o florígeno existisse. Entretanto, hoje em dia, voltou a se acreditar na teoria do tal do florígeno, porque experimentos com enxertia, onde as plantas elas eram as partes da planta eram levadas de um lado para o outro da planta e davam as respostas de florescimento, deram a entender que há algo sim que é transportado da planta para a sua estrutura reprodutiva de forma com que ali se formem flores. Tá?
Então, hoje em dia, se tem uma ideia de que pode ser que esse florígeno, essa substância, né, que ninguém sabe se é um hormônio efetivamente, que ela realmente possa existir. Só que até agora ninguém encontrou efetivamente essa substância. Bueno, a transição dessa questão da reprodutiva vegetativa para a floração, ela vai envolver não somente esse tal desse florígeno, que ninguém sabe se existe ou não, mas uma série de fatores. E como isso tudo ainda é muito nebuloso, ninguém entende exatamente, ainda não está fechada a questão, sabe-se que muitos fatores estão envolvidos nisso, mas não está fechada ainda em como tudo opera, sempre está faltando peças nesse quebra-cabeça, ainda está aberto a muita especulação. Aqui, gente, eu vou deixar essa imagem apenas para vocês refletirem, tá? O quanto de coisa que a gente tem envolvido e quanto de genes e de questões que a gente tem envolvidas aqui no processo de floração. Só para vocês terem uma ideia, ó, a gente tem luz envolvida nessa questão, a gente tem o transporte de açúcares, a produção de açúcares, portanto a fotossíntese, a capacidade fotossintética também está envolvida, isso é bem possível, né? Porque a gente imaginar que a planta tem que estar produzindo bastante açúcar para se disponibilizar para formar uma flor. É óbvio que a planta não vai gastar energia para se reproduzir se ela não está conseguindo nem sequer se manter, né, do ponto de vista metabólico, né? E aqui, ó, giberelinas, né, entre outros fatores atuando em cima de uma miríade de genes. Aqui, ó, o FLC aqui que eu falei para vocês aqui inibe os genes que dão início à formação do processo de síntese, né, desses meristemas florais e das flores posteriormente, tá? Vou comprar essa imagem aqui de vocês, que você sabe, não, isso aqui é só para quem tiver mais curiosidade e quiser saber um pouquinho mais a respeito, a gente pode conversar no atendimento, ok?